Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio o tempo ainda, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, diz o Senhor, e serei glorificado. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: porque a minha casa está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram, trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém, meus irmãos? Pode tomar o teu assento. Eu fiz questão de ler aqui todo esse capítulo. Faltou apenas um versículo, versículo número 15, mas é o contexto do profeta Ageu. O profeta Ageu é um profeta que veio profetizar, ou melhor, ele profetizou após o cativeiro do povo de Deus. O profeta Ageu era um profeta que profetizou no reino de Judá. Esse povo, depois de passar 70 anos cativo lá na Babilônia, Deus, por intermédio do rei Ciro, Deus dá a liberdade para que o povo regresse para Jerusalém, para a sua terra. Vieram Neemias, Esdras, e depois, em 3 levas, o povo retorna para Judá. Mas o propósito de Deus era que esse povo que veio, eles deviam construir, eles deviam levantar o templo, consertar os muros da cidade, preparar as suas casas, os muros de Jerusalém. Mas o texto vai dizer, quando eu li esse capítulo no primeiro, que quando o povo chega, o povo agora, eles começam a ter outras prioridades. Eles começam a esquecer da casa do Senhor. E a Bíblia diz que eles começam a edificar as suas próprias casas.
E o profeta Ageu diz assim: vocês vão ficar nas suas casas luxuosas, enquanto a casa de Deus, que deveria ser a primazia, não está edificada ainda. Eles começaram a se preocupar com as suas casas, com os seus bens terrenos, e esqueceram de fazer com que o propósito de Deus na restauração do templo colocasse em prática. Aí a Bíblia diz que Deus começa a cerrar os céus, já não havia chuva, e eles começaram a sofrer, porque as suas colheitas não davam o resultado que eles esperavam. E Deus usa o profeta Ageu dizendo: vocês semeiam bastante, vocês trabalham bastante, mas colhem pouco. E ele vai dizendo: por quê? Porque a minha casa está deserta. Aí Deus usa a boca do profeta Ageu dizendo: é tempo de vocês edificarem a casa do Senhor. O povo estava oprimido, porque esqueceu de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E eles começaram a sofrer na pele a escassez. Mas Deus é aquele que cuida do seu povo. E Deus levanta o profeta Ageu para que a palavra, a mensagem profética despertasse o interesse do povo de Deus, para eles voltarem a praticarem a vontade e o querer de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Bíblia, ela fala por si só. E a gente vê que nos nossos dias, talvez não estamos vivendo os dias do profeta Ageu, mas quando nós olhamos para a atualidade, nós vemos que a necessidade de um avivamento da parte de Deus na sua obra é urgente. Por quê, pastor? Porque nós que fazemos a obra do Senhor, nós às vezes estamos com outras prioridades, esquecemos as coisas de Deus, esquecemos as coisas espirituais e começamos a viver o nosso querer, a nossa vontade. E quantos crentes que já abandonaram aquilo que Deus queria que eles fizessem, que eles executassem na obra do Senhor, para viver exclusivamente para si, buscando os seus interesses próprios, buscando o seu bel prazer. Quantos que já não têm mais prazer de estar nos cultos da igreja? Sabe por quê? Porque os cultos talvez já não tem mais para eles nenhum atrativo. Quantos que pararam de ler a Bíblia, de orar, de consagrar-se, tirar um tempo para o Senhor, porque isso talvez já não é mais importante, porque a sua vida é preenchida por outras coisas. O prazer pessoal, o materialismo, o embaraço desta vida, elas estão em primeiro lugar na vida de muitas pessoas. E diante desta verdade, o Espírito Santo nos reúne nesta noite para trazer ao meu e ao teu coração que nós precisamos, que Deus precisa trazer um avivamento espiritual no meio do seu povo, no meio da sua igreja, porque é necessário que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós vivamos para o Senhor, cumpramos aquilo que Deus quer que nós fazemos. E nós como igreja estamos aqui com um propósito. O primeiro propósito é adorar ao Senhor. O primeiro propósito é testemunhar daquilo que Deus tem feito, é glorificar ao Deus do céu e também fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Cada um de nós que aqui estamos, recebemos da parte de Deus uma responsabilidade,
E esta responsabilidade, ela deve estar no meu coração, latente, pulsando, dizendo: você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, e você tem uma obra a realizar. Deus tem confiado algo em tuas mãos, e eu preciso executar enquanto é tempo. Glória a Deus. É por isso que às vezes Deus quer, e nós estamos estudando nesse trimestre, que o avivamento precisa vir no meio do povo, no meio da igreja, porque é necessidade, porque nós estamos como o povo de Judá, olhando para as nossas necessidades, buscando os nossos próprios interesses, e a obra do Senhor perecendo. Mas Deus nesta noite nos trouxe para dizer que Deus irá trazer um avivamento espiritual no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio da cidade, no meio da nação, porque a nação precisa ser avivado espiritualmente para fazer a vontade do Senhor. O que é avivamento, pastor? Avivamento no Antigo Testamento era reavivar, era dar alento. No Novo Testamento é renovação. Nesta noite Deus, através do Espírito Santo, Ele quer trazer ao meu e ao teu coração uma renovação espiritual, para que eu saia daqui nesta noite convicto de que eu tenho algo a fazer, e Deus conta comigo, e Deus quer mandar na minha e na tua vida um avivamento para despertar os nossos interesses e fazer a vontade do Senhor. Quem está comigo, dá glória a Deus. Deus te trouxe aqui, meu irmão, nesta noite, e Deus te congrega neste lugar para dizer que você e eu temos uma responsabilidade, algo para fazer. Note que quando nós olhamos para o texto, esse texto bíblico, ele apresenta várias pessoas, cada um na sua função, cada um na sua responsabilidade, mas todos estavam desanimados. Mas Deus levanta o profeta para dizer: eu vou levantar o meu povo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus quer mandar o avivamento no meio do seu povo. E Deus, quando manda o avivamento ele produz algumas características. Quando nós olhamos para o versículo de número 14, você vai dizer: e o Senhor, está falando de Deus, levantou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito de todo o povo. A primeira característica, que quando Deus quer mandar o avivamento no meio do seu povo, é que o avivamento ele vem de Deus. O avivamento não é o pastor que manda, o avivamento não é a igreja. O avivamento que vem de Deus, ele vem do próprio Senhor. A Bíblia diz que Deus levanta o espírito de Zorobabel. O avivamento que vem de Deus, ele vem do alto. O avivamento que vem de Deus é o próprio Espírito Santo renovando, restaurando, produzindo no homem e da mulher um despertamento espiritual. E eu creio nesta noite que a palavra do Senhor veio ao nosso encontro para dizer para mim e para você que Deus quer trazer um avivamento espiritual no meio do seu povo. Não é o pastor que aviva, não é a Assembleia de Deus que aviva, não é o pastor Antônio que aviva. Quem aviva o crente, quem aviva a igreja, quem aviva a sociedade, quem aviva uma nação é o Espírito Santo do Senhor. E nesta noite nós estamos clamando para que Deus, Espírito Santo, sopre sobre esta casa e produza um avivamento sobre a sua igreja neste lugar. Porque quando Deus aviva, Deus levanta o homem, Deus restaura o homem, Deus renova o homem,
Deus produz no homem um espírito novo, um espírito que está de pé diante dele. Se Deus não avivar, ninguém pode avivar. Mas eu prego uma palavra nesta noite, e eu profetizo pela palavra de Deus, que Deus vai trazer um avivamento no meio do povo de Deus, aqui nessa congregação do Jardim Urocola. Se você crê, abre o teu coração, porque o Deus que aviva a tua igreja, através do Espírito Santo, está aqui dizendo: aquele que quer, vai receber, porque o avivamento vem de Deus. Eu sou apenas aquele que orienta como pastor, mas não posso avivar a vida de ninguém. Mas quando a palavra do Senhor é pregada e o Espírito Santo começa a agir, ele tem o poder de avivar a sua igreja, porque esse avivamento ele vem do alto. A característica do avivamento que vem de Deus, no Deus que nós lemos, é o avivamento que é para todos. Deus não aviva apenas uns. Quando o avivamento é de Deus, quando ele vem do alto e todos estão na mesma sintonia, o propósito de Deus é que todos sejam avivados. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz no versículo 14: e todo o povo do Senhor, Deus levantou o seu Espírito. Quando nós nos convertemos ao Senhor, no sentido de voltar ao nosso coração ao Senhor, a igreja vai para a oração, a igreja vai para o ensinamento da palavra. E quando nós nos reunimos no mesmo propósito, na mesma fé, falando da mesma comunhão, da mesma unidade, Deus tem prazer de mandar um avivamento, e o avivamento vem para toda a igreja, desde a criança ao adolescente, ao obreiro, ao ciclo de oração. Aleluia! Toda a igreja ela é tocada, porque Deus é Deus que traz o avivamento no meio do seu povo. É privilégio de buscar ao Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor e temos a oportunidade de estar no templo, orando, aprendendo da palavra, é sinal que Deus eterno vai mandar o avivamento. Quantos querem essa verdade? Então eu quero profetizar na congregação do Urocola que o avivamento de Deus, da parte do Senhor, virá sobre cada um de nós. Se você crê assim, abre o teu coração e abre o teu entendimento e faz uma oração dizendo: Senhor, se é o Senhor que está nesta palavra, que este avivamento venha sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, porque é Deus que aviva a sua igreja e o seu povo. O avivamento vem de Deus. E quando Deus aviva, é porque Deus tem propósito. Qual é o propósito, pastor? Quando Deus quer avivar a sua igreja, Ele aviva porque Ele quer que a igreja do Senhor trabalhe. Olha o versículo 14. E o Espírito do Senhor levantou Zorobabel, levantou Josué, levantou o resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Este povo estava desanimado, este povo estava oprimido, este povo estava buscando interesses pessoais. Mas quando Deus mandou o avivamento, e eles foram sacudidos por este avivamento, o Espírito Santo trabalhou dentro deles. Agora este mesmo povo que estava desanimado, que estava com os braços cruzados, o texto vai dizer que eles se levantaram, voltaram e foram trabalhar na obra do Senhor. Oh, glória a Deus!
Quando Deus manda o avivamento no meio do seu povo, é para nós fazermos alguma coisa para Deus. Irmão, Deus tem prazer de te avivar. Deus tem prazer de mandar Deus Espírito Santo na sua vida, te capacitando, te revestindo, te dando dons espirituais, te dando fortalecimento. Para quê, pastor? Para te fazer um obreiro na casa do Senhor, para que você trabalhe na obra do Senhor. O avivamento que vem de Deus nos dá o desejo para trabalharmos para Deus. Quando o avivamento vem de Deus, a minha vaidade cai por terra, o meu eu cai por terra, as minhas vontades caem por terra, porque eu estou aqui para fazer algo para o Senhor. Eu estou aqui porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Você está nesta igreja fazendo parte do corpo de Cristo, como membro dessa congregação. Você não entendeu ainda? Deus está dizendo, é para que você faça algo para o Senhor. Pastor, mas eu não consigo, eu tenho vergonha. Mas o Deus Espírito Santo nesta noite quer avivar a sua igreja e quer avivar o seu povo. Você foi chamado para fazer algo para Deus. E aquilo que você faz para Deus, Deus também é aquele que recompensa cada um de nós. Independente daquilo que eu faça para o Senhor, eu preciso do revestimento espiritual, do fortalecimento espiritual, da virtude do Espírito para fazer. Porque se Deus não estiver comigo, se Deus não me der a virtude do Espírito Santo, segundo Atos capítulo 1, versículo 8, o poder prometido por Jesus para a sua igreja, nenhum de nós, nem para cantar na mocidade nós viríamos. Mas Deus nesta noite, Ele está nos dando poder, nos dando virtude, nos capacitando para fazer algo para o Senhor. Aquilo que você faz, faça para a glória de Deus. É porque Deus, Espírito Santo, está te levantando, está te capacitando, está te dando poder, está te dando graça, está te dando virtude, para que você faça a obra do Senhor. E os campos estão brancos, a seara é grande. Mas Jesus, em Mateus 9, versículo 37 e 38, Jesus diz: mas os ceifeiros são poucos. Era como se Jesus tivesse, olha, há trabalho a fazer, há muita coisa a fazer, mas não tem quem faça. Mas nesta noite, Deus está falando ao nosso coração, que Ele quer mandar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, começando primeiramente por mim, um revestimento espiritual, para que nós venhamos cumprir a vontade do Senhor neste bairro. Eu estou aqui, você mora aqui e não mora por um acaso. Deus te trouxe aqui para te encher de poder, de graça, de virtude, para você sair nas ruas deste bairro, para você ir no teu emprego, na escola, na faculdade, aonde você passar no decorrer da semana, para que você venha cumprir a obra do Senhor. E para isso, Deus mandou o poder do céu, na pessoa do Espírito Santo, te renovando, te restaurando, te dando graça, te dando poder, te dando ousadia. Pregue a palavra do Senhor. Esse é o propósito de Deus. E quando o avivamento vem sobre a vida de alguém, nós começamos também a ter características de alguém
que foi avivado. Porque quando Deus trabalha na vida de alguém e manda o avivamento espiritual, essa pessoa, ele começa também a ter característica de alguém que foi avivado pelo Espírito Santo. A primeira característica de alguém que foi avivado por Deus é que a sua comunhão com Deus, para ele, é uma prioridade na sua vida. Ele pode ter todos os compromissos, como alguém pode ter como homem, como cidadão, como pai, como esposo, como marido, enfim, você pode ter todos os seus compromissos, mas a sua vida espiritual com Deus, ele trata em primeiro lugar. O crente que é avivado, a pessoa que é avivada, ela busca a comunhão com Deus em primeiro lugar. Pode ter um monte de obrigações, mas o seu momento com Deus, ele não perde, ele busca, porque ele entende que para ele estar de pé, para ele viver uma vida avivada, ele é dependente 100% de Deus. Quantos são dependentes de Deus aqui? Se você é dependente de Deus, busque prioridade da sua vida espiritual com Deus. Tira tempo para Deus. Determine os horários aonde você vai buscar a presença de Deus. E se Deus te cobra isto, é sinal que você é um crente avivado e você precisa ter um tempo com Deus. Para que a sua vida espiritual esteja de pé, para que a tua vida espiritual seja marcada com os frutos que acompanham aqueles que servem ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, trazendo uma orientação à igreja, ele diz: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé tem que ficar esperto, tem que ficar, como diz o outro, com as barbas de molho, porque o inimigo das nossas almas vai se levantar contra você, vai se levantar contra a sua casa, contra a sua família, querendo te derrubar, querendo te distrair, querendo tirar o teu foco. Mas Deus está dizendo: enquanto vocês têm comunhão com Ele, a sua vida com Deus, a prioridade. Deus é aquele que cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família. João, o apóstolo, escreve: aquele que é nascido de Deus, ou aquele que está com Deus, o maligno não lhe toca. O diabo pode andar como leão ao teu redor, mas ao teu redor tem a presença de Deus, te guardando, te sustentando, te livrando, te dando vitória. Mas eu preciso buscar prioridade na minha vida espiritual. O crente que é avivado, ele começa a ter mais responsabilidades e compromissos com a igreja. A igreja, meus irmãos, não é um clube. A igreja não é um parque de diversões. A igreja é o lugar aonde Deus, através do seu Espírito Santo, Ele vem no nosso meio. Jesus diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio. Quando a igreja é consagrada ao Senhor, e ela é uma casa de oração, Deus também está no meio. Oh, glória a Deus! E Ele estando no meio, eu começo a ver que a igreja exige responsabilidade e compromissos com aqueles que a frequentam. Por quê? Porque a comunhão, a paz de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo está em nosso meio, produzindo em nós um avivamento, e este avivamento nos impulsiona
a fazer algo para o Senhor. Esta igreja não está aqui e alguém no estalar de dedos estruturou ela, não. Teve alguém que trabalhou, teve alguém que trabalha até agora, tem alguém que oferta, tem alguém que dizima, tem alguém que limpa o chão, tem alguém que limpa os banheiros, tem alguém que vai na rua pregar, tem alguém que pastoreia, tem alguém que é líder, tem alguém que é membro. Sabe o que é isso? É a rotatividade da igreja no corpo místico de Cristo. E a igreja, ela exige daquele que é avivado responsabilidade com a igreja. Nós estamos aqui, e o crente avivado, ele deseja estar na igreja. O salmista, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, no Salmo 84, versículo 10, ele disse: quão amáveis são os seus tabernáculos, ó Deus meu, Senhor meu. Prefiro eu estar um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. A igreja, para o crente avivado, é o lugar onde ele encontra-se com Deus, é o lugar onde ele encontra com os irmãos. E quando eu estou em comunhão com Deus, e quando eu estou em comunhão com a igreja, o Senhor, no Salmo 133, usando o salmista, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba e vai até a orla das vestes de Arão. Aí ele vai dizendo que quem está nesse ambiente, o Senhor ordena a bênção, e a bênção para sempre. Quem é avivado, ele deseja estar na casa do Senhor, não perde culto, ele é voluntário para fazer a obra do Senhor. Avivamento, meus irmãos, é volta para Deus. Avivamento é mudança de vida. Avivamento faz com que a igreja cresça, faz com que a igreja desenvolva, faz com que a igreja produza frutos que glorificam o nome do Senhor. O avivamento, meus irmãos, faz nós desfrutarmos de comunhão, e a igreja, ela vai alcançando fronteiras que não foram alcançadas ainda, através da pregação do Evangelho, através da obra que os irmãos fazem, daqueles que se militam no reino de Deus, e a igreja vai crescendo. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá para a igreja é Deus. A igreja que é avivada, Deus vai dando crescimento para ela. A igreja de Atos, a igreja primitiva, no capítulo 2 até o 4, você vai ver uma igreja que ela desenvolve, ela cresce, e o texto diz que eles tinham tudo em comum, nas orações, no partir do pão, eles estavam à volta da mesa, tinha tudo em comum, havia unidade, havia comunhão entre os irmãos. Aí o texto diz que muitos milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos, no poder do Espírito Santo. E o texto termina: e o Espírito Santo trazia à igreja as almas que iam se salvar. Sabe que eu entendo que uma igreja avivada, um povo avivado, o Espírito Santo de Deus contribui para o crescimento. É o Espírito Santo trazendo para a igreja aquela pessoa que estava escravizada nas drogas, na prostituição, no vício da bebedice, do cigarro, mas a igreja está orando, a igreja está militando, a igreja está guerreando contra as portas do inferno. Sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo trabalha no coração
desesperado, no coração que clama, aí ele pode estar ouvindo esta pregação através dessa onda sonora, e o Espírito Santo fala no coração dele, vai lá ouvir esta pregação. Ele sente-se atraído pelo poder da pregação e entra dentro dessas portas, e quando ele entra, Jesus salva ele, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus renova ele. Foi assim comigo, foi assim com você, porque Deus trabalha para uma igreja avivada, o Espírito contribui para a obra do Senhor. Agora a igreja precisa ser avivada. Para eu sustentar o avivamento, ou para eu preparar o meu coração para ser avivado, primeira verdade, o avivamento nasce e se sustenta através da oração, irmão. Não tem como comprar avivamento no mercado, não tem como comprar avivamento na feira e no açougue. Avivamento só se nasce e se sustenta quando eu vou para a oração, quando eu vou clamar a Deus, dizendo: Senhor, manda o poder do céu, Senhor, aviva minha vida, Senhor, me renova, Senhor, me restaura, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo, Senhor, manda poder. Quando eu vou para a oração e quando eu continuo na oração, é sinal que a minha vida está caminhando para um avivamento que vem de Deus. Quantas igrejas, quantos tempos na história, quantas reuniões que foram marcadas com a presença de Deus, de grandes avivamentos na história, mas começou através da oração. Oração é o segredo para uma igreja vitoriosa, para uma igreja avivada, para uma igreja que deseja o sobrenatural de Deus. O caminho ainda é oração, ensino da palavra, temor de Deus, santificação. Aí Deus começa a operar, Deus começa a agir, Deus começa a mover, e o crente começa a ter uma vida avivada. Sabe o que é ter uma vida avivada? Não é como alguém está ensinando aí, que você tem que falar em língua estranha, que nem uma pessoa que perde controle. Vida avivada é passando na luta, o crente está lá, está na prova, o crente está lá, está na mudança, o crente está lá, está na chuva, o crente está lá, está no sol, o crente está lá. Ele está passando por dificuldade, mas está na presença de Deus. Isto é sinal que o crente tem uma vida avivada com Deus. E se você é um desses, glorifique ao Senhor e sustente na oração, porque Deus quer que você tenha uma vida avivada. Pessoas que param no meio do caminho por conta de nada, está precisando de um avivamento. E eu fico feliz quando eu vou nas igrejas, e às vezes eu vejo aquelas irmãs, aqueles irmãos mais velhos, que já estão há 30, 40 anos na igreja, e estão ali ainda firmes. Às vezes não ocupam os púlpitos, não dão uma saudação, mas são pessoas que estão com uma vida avivada diante de Deus, porque são pessoas que estão na oração. Avivamento não é ir para o Facebook se mostrar. Avivamento não é ficar colocando cartaz dizendo que é o que não é. Avivamento é você andar na presença de Deus dia após dia, cumprindo o propósito de Deus na tua vida, e você ser conhecido no céu e na terra como salvo, como eleito, como servo de Deus. Isso é ter vida avivada. Porque o crente que é avivado, ele é conhecido no céu. O crente que é avivado, ele é conhecido na terra. E o crente que é avivado, até no inferno ele é conhecido,
Pastor, mas isso está na Bíblia? Vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia diz que tinha um sacerdote por nome de Seva, está lá em Atos dos Apóstolos, por nome de Seva, e esse tinha 7 filhos, e esses 7 filhos, um dia tinha alguém endemoniado, um homem endemoniado. Aí eles foram expulsar o demônio desse homem endemoniado. Quando eles chegaram no recinto onde estava esse homem, eles disseram: no nome de Paulo, e no nome de Paulo, no nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te expulsamos. Sabe o que aconteceu? O homem que estava endemoniado, o demônio, veio sobre esses 7 filhos, rasgou as suas roupas, deu neles uns safanões, e eles saíram quase nus, desesperados, porque Deus, o diabo, o inferno, os demônios, conhece um crente que é avivado, porque até no inferno, o diabo sabe que você é servo de Deus, mas precisa ter uma vida avivada com Deus. Avivamento, ela precisa, nasce, sustenta na oração. Jesus venceu, porque a sua vida era uma vida de constante oração. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: e levantando de manhã bem cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus foi orar no deserto, sabe por quê? Porque Jesus, dá pouquinho de tempo, ia ser tentado pelo diabo. E o diabo tenta Jesus. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Jesus vai orar, e ali ele é tentado por Satanás no deserto. Jesus só venceu porque Jesus tinha uma vida avivada, mas ele tinha a oração como combustível e a palavra de Deus. Tanto é que ele venceu as tentações do adversário, porque orava e porque trazia no seu coração a palavra de Deus. A oração promove crescimento espiritual. A oração traz poder ao nosso trabalho. A oração traz bênçãos à igreja. E a oração, ela traz um avivamento coletivo para a igreja. Uma coisa é eu orar para que Deus produza um avivamento na minha vida, mas quando a igreja ora e estão em constante oração, Deus manda o avivamento para toda a igreja. E as pessoas que entram nesse recinto, eles são tocados pelo poder de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja viva, é uma igreja renovada, é uma igreja restaurada, e uma igreja que tem um propósito esse, de glorificar o nome do Senhor e pregar a palavra do Senhor. Porque pessoas talvez não venham aqui, mas estão do teu lado direito, estão do teu lado esquerdo, estão na tua retaguarda e na sua dianteira. Você está lá no meio, sabe por quê? Porque Deus quer que você, através da sua vida avivada, produza na vida dos que estão à sua volta algo que faça impactar a vida dessas pessoas, ao ponto das pessoas olhar e dizer: o que tem? O que essa mulher tem? O que este homem tem? O que esta jovem tem? O que este homem tem? O que ele tem é a presença de Deus na sua vida, trazendo a ele o avivamento espiritual. Eu vos trago essa palavra nesta noite, para trazer ao teu coração e ao meu, que nós precisamos de um avivamento urgente, que venha da parte de Deus. E este avivamento, tanto pessoal como coletivo. A igreja que vai para a oração e vai para o ensinamento da palavra, é uma igreja que está buscando de Deus o avivamento espiritual, que vai trazer força, vai trazer firmeza, vai trazer crescimento e vai trazer estrutura espiritual. Porque quando o avivamento chega na vida do homem e da mulher,
o homem também tem estrutura. Não é qualquer coisa que vai tirar o homem e a mulher da presença de Deus. Não é as coisas desta vida. Por isso, meus irmãos, que eu volto a dizer, avivamento é urgente para os nossos dias. Pois estão confundindo avivamento. Estão banalizando o que é avivamento. Mas o avivamento que vem de Deus, o Espírito Santo desperta o homem de dentro para fora, e o homem vai para a oração, vai para a pregação da palavra, e Deus dá o crescimento que Ele quer para a sua igreja. Você recebe essa palavra como vida de Deus ao teu coração? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Eu quero profetizar à luz dessa palavra, que a congregação do Jardim Orocola, se você crer, Deus vai mandar um avivamento espiritual. Não se admire daquilo que Deus vai fazer no meio do seu povo. Se você crer, guarde esta palavra no teu coração, porque Deus, Espírito Santo, é aquele que vela pela sua palavra. Deus vela na sua palavra para cumprir no meio do seu povo, e eu creio que Deus vai produzir no meio do seu povo um avivamento espiritual. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que essa palavra esteja no teu coração. Não deixe o inimigo roubar, não deixe o inimigo te entristecer com coisas da vida, mas busque ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus faz você entender que tem coisas que nós temos que passar de lado, faz parte do nosso crescimento. Tudo que nos sobrevém são propostas de Deus, para que a gente venha chegar na estatura de varão perfeito, homens e mulheres aprovados por Deus em toda boa obra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Quero dizer aos irmãos